Minha vida antes de falar alemão era muito difícil, eu não tinha liberdade porque eu não conseguia entender, não conseguia me... Tentei aprender o método tradicional, mas muita gramática, é meio difícil para quem quer realmente falar. E quando eu vi a Jaque dando as dicas no Instagram, eu disse, é essa pessoa que eu quero, é esse o método que eu preciso. Quando eu comecei o curso, eu não entendia nada de alemão, eu não sabia ler, não sabia escrever e não conseguia me expressar nada. Era próprio zero. E o método tem esse lado positivo também que te impulsiona a você, te incentiva a você falar, mesmo que você erre, mas é errando que a gente aprende. Então, o método tem isso. A gente fala, erra e corrige. É incredível. Ele fala assim, ele falou justamente em italiano essa palavra. Que era inacreditável o meu avanço. E eu fiquei muito feliz, porque só que um dia eu virei para ele e disse: Ich habe mir schon etwas anderes ausgedacht. E ele disse: hã? Eu disse sim. Aí ele ficou muito surpreso, né, e muito feliz porque eu falei assim. E até eu fiquei surpresa com essa frase que eu falei. Depois eu disse, essa frase eu vi no texto. O bom do método é que a gente aprende como criança, né? Quando criança, nós aprendemos a falar, nós não aprendemos gramática. E assim é o método. Você fala que você não percebe o que você está falando. É como uma criança. Tudo na nossa vida nós temos que colocar a humanização. E esse é um método humanizado. Muito humanizado. Eu sou muito grata, primeiro a Deus, depois a Jaque, né, por ter entrado. Não fui eu que entrei na vida dela, foi ela que entrou na minha vida, foi o método que entrou na minha vida e que está fazendo mudar realmente a minha vida e o meu modo de ver a língua. E outra coisa que o método tem e que eu não vi em método nenhum é que a Jaque, ela tem um acompanhamento diário com as alunas dela. Isso se chama comprometimento. Eu até hoje eu não vi ninguém fazendo isso. Existem os grupos que mandam as dicas, as aulas, vídeos, mas está ali lhe acompanhando todos os dias, lhe corrigindo. Não, porque os métodos tradicionais a gente compra e acabou. Você assiste suas aulas e acabou. E com o método da Jaque, não. Com o método da Jaque, ela acompanha a nossa evolução. Eu sou a Andrea, tenho 44 anos, sou noiva, estou na Suíça há 6 meses, venho do estado da Bahia, Feira de Santana, mas morei em Salvador. A minha vida antes de falar alemão era muito difícil, eu não tinha liberdade porque eu não conseguia entender, não conseguia me expressar. E o curso da Jaque veio para mudar essa história na minha vida, não só em relação ao alemão, que eu tenho a dificuldade, né? Tinha dificuldade em aprender, mas também com o problema que eu tenho com a dicção, que no curso dela trata também essa deficiência com o alemão, mas como eu tenho essa deficiência também com o português, me ajudou muito. Então, o curso da Jaque foi a melhor descoberta que eu poderia ter feito. Não. Por quê? Eu tenho uma coisa comigo que quando eu olho uma pessoa, eu consigo ver logo uma verdade nela. E foi assim com a Jaque. Eu vi a Jaque, encontrei a Jaque em um perfil do Instagram que eu sigo na Suíça, e ela falou muito bem, estava falando muito bem sobre o trabalho da Jaque, então eu resolvi olhar, né? E quando eu vi a Jaque dando as dicas no Instagram, eu disse, é essa pessoa que eu quero, é esse o método que eu preciso. E o método da Jaque tem uma metodologia totalmente diferente, e era aquilo que eu precisava no momento.
Quando eu comecei o curso, eu não entendia nada de alemão, eu não sabia ler, não sabia escrever e não conseguia me expressar nada. Era próprio zero. Eu ia no supermercado, eu tinha medo de perguntar alguma coisa. Em casa, eu tinha medo de falar com ele, eu me sentia insegura porque eu não sabia e tinha medo de falar errado. E o método tem esse lado positivo também, que te impulsiona a você, te incentiva a você falar, mesmo que você erre, mas é errando que a gente aprende. Então, o método tem isso. A gente fala, erra e corrige, né? E volta a falar novamente. Então, praticando todos os dias a leitura dos textos e você colocando em prática, porque não adianta você ler e você não falar, você não mandar os áudios, porque senão você não vai nem ter noção de como está sendo a sua evolução, porque é através do áudio que nós mandamos para ela que ela vai avaliando cada passo que nós damos. Então, o método já diz, né? É um passo de tartaruga. E nós devemos vibrar com cada conquista que nós atingimos. Então, em casa, como eu falo com meu noivo em italiano, depois que eu comecei o curso da Jaque, eu comecei a colocar em prática o que eu estou aprendendo. E ele ficou assim muito surpreso, porque antes de iniciar o curso, eu lia, né? Pegava alguma coisa e lia, e ele até ria, porque eu não sabia ler nada. E teve um dia que eu estava lendo um texto e ele estava só me observando, e eu não vi que ele estava me observando. Depois ele esperou eu terminar. Quando ele chegou, ele disse: "Eu não acredito que você está lendo, e você está lendo muito bem, parabéns." E aí eu fui, mostrei o áudio da Jaque, mostrei para ele, porque até então eu não tinha falado nada com ele do curso. Eu tomei a iniciativa sozinha. E aí ele ficou muito feliz e disse assim: "Você está tendo um avanço, assim, como ele diz, ele costuma dizer, incredível." Ele fala assim, ele falou justamente em italiano essa palavra, que era inacreditável o meu avanço. E eu fiquei muito feliz, porque ele, mais do que ninguém, sabe da minha insegurança, dos meus medos, e está sendo muito importante para mim o apoio dele, né? Porque agora estamos conversando, tem cena na novela que passa, e aí eu falo para ele em alemão, ele me responde, e ele sempre me diz: "Ah, você está indo muito bem", e eu fico muito feliz com isso. Teve até uma situação que foi o momento que ele ficou mais surpreso. Foi Nós havíamos falado de comprar um presente para uma amiga dele, né? E já tínhamos decidido o que comprar. Só que um dia eu virei para ele e disse: "Ich habe mir schon etwas anderes ausgedacht." E ele disse: "Hã?" Eu disse sim. Aí ele ficou muito surpreso, né? E muito feliz, porque eu falei assim. E até eu fiquei surpresa com essa frase que eu falei. Depois eu disse: "Ah, essa frase eu vi no texto do Leilão Zé Maus." O bom do método é que a gente aprende como criança, né? Quando criança, nós aprendemos a falar, nós não aprendemos gramática. E assim é o método. Você fala que você não percebe o que você está falando. É como uma criança. A criança, ela ouve o adulto falando e ela repete. E assim é o método. E depois nós vamos à escola para aprender a gramática. E o método é isso. A minha vida, agora falando um pouco alemão, né? Porque eu estou numa estrada, né? A estrada é longa e eu já consigo me comunicar. Eu vou em uma loja, eu pergunto o preço, eu vou em um café, eu peço o que eu quero. Eu consigo ler, eu consigo escrever. Claro que não tudo ainda, mas o avanço foi muito grande e muito rápido.
Na televisão, eu assisto uma novela que eu gosto e consigo entender, consigo compreender o contexto da história, mesmo eu não sabendo todas essas palavras, com as palavras que eu sei, que eu consigo identificar, eu consigo entender o contexto da cena. E isso é muito bom, porque te dá uma liberdade e faz com que você pense, não, eu estou no caminho certo, essa é a estrada. E quando eu consigo falar e eu vejo que as pessoas elas me compreendem, isso é uma coisa maravilhosa, porque eu no início eu pensei, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir falar essa língua, porque realmente é uma língua difícil, mas não é impossível de você aprender com dedicação, com esforço, constância, né? Mesmo que a gente não se dedique o dia todo, que eu penso que não seja nem aconselhável você estudar o dia todo, mas se você dedicar 1 hora, 2 horas, meia hora do seu dia para você estudar, você assistir a televisão, você ler, você consegue. Eu estou conseguindo e você também pode conseguir. A principal lição que eu tiro desse método é o encorajamento que o método te dá. E assim, o método te diz que é no nosso tempo, apesar da gente ter que ter constância, né? Mas é no nosso tempo, respeitando o nosso limite, e isso é muito importante. A Jaque, ela tem uma relação com os alunos dela incrível, que isso foi uma das coisas também que me levou ao método, porque eu vi a maneira que ela tratava as alunas, a atenção que ela disponibilizava. Se o aluno não manda um áudio, ela, ela procura saber o porquê. Então, não adianta você ter um método e o método te deixar solta, né? Então, eu acho que quem está te passando um conhecimento também deve te seguir, para ver se o conhecimento está fazendo efeito e se você não faz o porquê, né? E eu acho que em tudo na nossa vida nós temos que colocar a humanização. E esse é um método humanizado, muito humanizado. Eu sou muito grata, primeiro a Deus, depois a Jaque, né, por ter entrado. Não fui eu que entrei na vida dela, foi ela que entrou na minha vida, foi o método que entrou na minha vida e que está fazendo mudar realmente a minha vida e o meu modo de ver a língua. O meu maior medo em aprender o alemão com a Jaque foi o medo que eu já tinha de não conseguir, porque eu tinha isso, né? Ah, eu não sei, eu não vou conseguir. Mas você apenas entra no método, esse medo ele vai embora, porque ela te faz ver o alemão de uma forma assim tão especial que o medo não existe mais. Foi quando eu falei aquela frase comprida, longa, sem perceber. Aí eu vi, eu estou aprendendo realmente. Porque uma coisa é você ficar na cabeça pensando, articulando como você vai falar. E outra coisa é você falar espontaneamente. Foi o que aconteceu. Depois que eu comecei a seguir o método, minha vida mudou. Não que eu não seja uma pessoa organizada e planejada, porque eu tenho essa característica em mim. Só que com o método eu pude seguir uma linha em relação aos estudos. Eu não sabia como estudar, a verdade é essa. Eu não sabia como estudar. E o método ele te dá o passo a passo, né? E se a pessoa segue aquele passo a passo, não tem como dar errado, né? Então, o planejamento e a organização em relação aos estudos, porque em relação à minha vida eu sempre fui assim. Mas em relação ao estudo de uma língua, eu não sabia como me organizar. Isso para mim foi fundamental. Eu acho que aprender com esse método funciona bem porque aprendemos como criança. A criança, ela não tem, quando ela está aprendendo a falar, ela não é tipo forçada a falar.
ela vai fazendo no natural dela, né? Ela é incentivada, né? Porque os pais, o que é que os pais fazem? Fala para ver a criança repetindo, né? Então, assim, é como se fosse, já que é como a nossa mãe, ensinando a gente a falar como criança. Entendeu? Ela dá os textos, as palavras. Se a gente fala errado, ela corrige e repete o certo. Então, quando nós somos criança, não é assim que nós aprendemos? É isso. E outra coisa que o método tem e que eu não vi em método nenhum é que a Jaque ela tem um acompanhamento diário com as alunas dela. Isso se chama comprometimento. Diariamente nós enviamos os áudios, ela corrige os áudios. Quando o áudio está bem, ela parabeniza, ela elogia, mas também quando não está, ela puxa mesmo a orelha. Não é assim, faz assim, faz assim. Então, eu até hoje eu não vi ninguém fazendo isso. Existem os grupos que mandam as dicas, as aulas, vídeos, mas está ali lhe acompanhando todos os dias, lhe corrigindo. Não, porque os métodos tradicionais a gente compra e acabou. Você assiste suas aulas e acabou. E com o método da Jaque, não. Com o método da Jaque, ela acompanha a nossa evolução e nos corrige, porque como é que eu vou saber se eu estou evoluindo ou não? Para mim, eu estar lendo ali certo ou errado é a mesma coisa se eu não tiver alguém que me acompanhe. Então, esse, para mim, é o maior diferencial dela. Ser uma tartaruga do alemão é ter liberdade para se expressar, é não ter medo mais, é não ser mais insegura, porque é tudo isso que o método te proporciona. Ele quebra as tuas crenças limitantes, que você não consegue, que você não é capaz. Então, isso é ser uma tartaruga do alemão. Antes do método, eu evitava de estar em contato com as pessoas, porque eu não me sentia bem em estar ali e não estar entendendo. Hoje eu faço questão de estar no meio das pessoas, porque ouvindo eu aprendo. Eu sou só gratidão. Gratidão realmente, porque depois que eu conheci a Jaque, minha vida mudou, o método dela mudou a minha vida, está mudando e eu acredito que vai continuar mudando, não só a minha, mas a de muita gente. Eu vejo, eu tenho uma facilidade de enxergar propósito na vida das pessoas e eu consigo ver isso na vida da Jaque. Eu já falei isso para ela, que o amor que ela tem pelo alemão, o amor que ela tem pelas alunas, o amor que ela tem pelo trabalho dela, ela está no caminho certo. Esse é o propósito dela, de mudar vidas, e eu creio que ela vai mudar, já está mudando a minha vida, a das minhas colegas, e eu creio que ela ainda irá mudar a vida de muita gente. Muita gente ainda precisa conhecer a Jaque, conhecer o método dela. Jaque, você é maravilhosa.